Portuguesa e Criciúma, a Lusa vai de novo ao ataque. Bola com Kleber, vem pela meia esquerda. Viu o Celcinho passando. Passe na medida sensacional do Kleber. Celcinho limpou, o goleiro vai fazer, bateu. Gol! Celcinho! Gol espetacular do Alceu! Renatinho é do São Paulo! Gol de Celcinho! Zé Mário foi pelo setor direito, comando de ataque. Ele deixou o carro pela ponta esquerda, o Alceu recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! Fernando coloca a bola no fundo. Épico! Antológico gol do América de Natal! Bem Roma! Jogada disputada pelo setor de meio campo, desce a ponta, já sensacional, Edinho! Todo fim de tarde mesmo. Era aquela famoso gol de cabeça, 2 contra 1. E assim ia. Ficava a tarde inteira brincando. Saía da escola, ficava lá. Negócio de moleque mesmo, né? Quando ele estourou na Taça São Paulo mesmo, foi onde eu tive o prazer de falar, pô, rapaz, esse cara aí é meu amigo, jogou comigo. Alegria muito grande, não tem preço, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Americana. Tenho contato com futebol desde muito pequeno. A primeira imagem que me vem, assim, é o campo da Cidade Jardim. Onde foi ali onde tudo começou. É ali que aconteceu tudo, cara. Nós tínhamos ali um treinador, o Messias, o grande Messias, revelou muitos jogadores, esse cara. Ele era muito habilidoso, não só nos toques de bola, de lançamento, como para bater falta. Todos os times que a gente ia jogar, já sabia que bola parada, 18, 20 jardas, era gol mesmo. Ele era praticamente em cima da média. Ele jogava com um time um pouquinho maior, ele destacava. Era um pouco de grama e um pouco de terra. Para descrever melhor, era um pouco de grama e a maioria terra. Com a torcida bem em cima, então aquela pressão muito constante, mas nada civilizado como nos estádios. Ali, rojão, xingos, bomba. Ele poderia estar machucado, jogando 30% do futebol dele, mas tinha o Thiaguinho, que estava ali, fazendo o Celcinho jogar. Ele era o cara que jogava, que enfiava a bola para ele. Então dava certo. Rapaz, eu e o Celso, vou falar a verdade para você, a gente se conhecia só de olhar. Dos gols mais bonitos que vocês já fizeram juntos aí, vocês dois? Rapaz, foi numa final, foi nessa tabela mesmo. A gente saiu, todo mundo olhando assim, gritando, toca a bola, isso aqui. A gente saiu até o gol mesmo e fiz caixa mesmo. Lembro como se fosse hoje. Saiu aqui, driblando e tal, fez a jogada e rolou pra trás e eu bati tipo diagonal. Rolando. Mas foi lá bem onde a coruja dorme mesmo. Eu fui pro São Paulo, né? Fui pro São Paulo dos 11 até os 13 para 14 anos. E depois eu acabei tendo um desentendimento. Por incrível que pareça, eu acabei indo pro Guarani. E na época eu tinha acabado de colocar uns cabelos de canicalon, enfim, essas coisas assim, diferentes. E nosso diretor era o querido Neto, na época. E aí ele não gostou muito, não, desse cabelo. Mas se eu te contar essa história, você não vai acreditar. E eu acho que foi o Neto que chegou e falou, você corta o cabelo, você vai ser mandado embora. Você tem até segunda-feira. Aí todo mundo chegou segunda-feira, tal, né, olhou. Aí chegou lá, acho que foi o Neto, né, falou, ô Celso, e aí, não vai cortar o cabelo, não sei o quê? Falou, não jogo com o cabelo. Ele é meio polêmico, né? Eu não jogo com o cabelo, eu jogo com as pernas, meu. Então não sei o quê. Aí disse que até questão de contrato lá, ele... Você se rasgou na frente de todo mundo lá, sei lá, deu uma polêmica, assim, nessa época aí. Aí fui pra Portuguesa, cara. Não cortei o cabelo porque eu já tinha na cabeça que eu iria deixar meu cabelo crescer
Não seria o nosso grandioso neto que me faria cortar o cabelo. Eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. Até hoje eu sou assim. Eu não tenho medo de perder emprego, não tenho medo de bater de frente com quem for. Pode ser quem for, eu não tenho medo de colocar a cara a tapa. Na época, eu tinha uma proposta de 4 milhões de euros do Lokomotiv, né? E o Porto veio com uma proposta de 6 milhões de euros. 20 minutos depois, os russos me ligam com uma proposta de 7 milhões acima. Aí, impossível. Naquele momento, eu já estava saindo por causa da situação financeira, né? E 2 grandes clubes brigando e o russo chegando naquele valor, não teve jeito. Eu me lembro, eu tinha uma proposta para continuar no Brasil mais 3 anos, se eu não me engano, que era sair da Portuguesa e ir para o Cruzeiro com um salário absurdo na época. Aí depois, cara, aí começaram essas comparações com o Ronaldinho Gaúcho. Aí ali foi aonde pegou mesmo, né, cara? Foi aonde começou a comparações e matérias. E na época o Ronaldo muito bem no Barcelona e, cara, eu muito bem na Portuguesa. E, tudo que fazia era comparado, né? Nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho como o melhor jogador do mundo e você sendo comparado fisicamente, dizendo aquele jogador, me colocou lá em cima. Depois atrapalhou. Me lembro dele e me lembro disso. A Portuguesa tem o Ronaldinho Gaúcho. Com a segunda divisão 2005, que foi Batalha dos Aflitos, ele jogava naquele time da Portuguesa, que jogou o quadrangular final, e o Celcinho era a grande esperança da Portuguesa. Ele era um Ronaldinho, mais ou menos. Pelo menos ele pensava assim, fazia o cabelo igual, tentava fazer jogadas iguais. Quando o Ronaldinho era o melhor do mundo, estava no ápice. Eu acho que em regra atrapalha. Eu acho que pode ajudar no marketing, pode ajudar até para fazer uma transação, mas é um peso nas costas que ninguém merece. É o tipo de comparação que ninguém merece. E aí isso aí me atrapalhou. Isso aí pegou muito porque as pessoas esperavam um futebol de Ronaldinho onde não tinha. Na tua cabeça? Não, na minha cabeça é tudo muito longe, nem passa perto esse tipo de comparação. Eu não tinha noção de nada, cara. Quando eu fiquei sabendo da proposta, eu fui primeiro saber como era o clube, né? Não fui nem querer saber como era o país, eu fui querer saber como era o clube. E aí, vi, né, da história, da grandeza, enfim, de tudo que era o Lokomotiv para a história do futebol russo. E aí sim nós fomos procurar saber do país. Quando nós ficamos sabendo da história, eu quase não aceitei, sério, eu quase não aceitei. Cara, em termos de racismo, de todas as coisas que rolavam na Rússia, eu falei, não, cara, eu não vou sair do meu país para ir para outro país para sofrer, né? Mas aí tinha um jogador de Piracicaba, o Santa Bárbara, não me lembro agora, o Samarone, que já tinha jogado na Rússia, né? E aí eu acho que os caras usaram ele também para fazer um pouco a minha cabeça, que ele falou, não, Celcinho, pode ir, que o lugar é bom, as pessoas, são super legais e tal. E aí eu acabei aceitando. Mas quando nós chegamos na Rússia, meu Deus, nós queríamos voltar o mais rápido possível, te juro. Quando eu realmente fui conhecendo as pessoas, assim, eu falei, cara, povo super carinhoso, mas umas pessoas que me trataram super bem, sempre me trataram com respeito. Nunca tive problema nenhum de racismo. O frio foi fodido. O frio foi muito absurdo, assim. Mas é um país onde eu, gostei muito de morar, de trabalhar e de poder levar minha família para conhecer. Foi Moscou. Foram 3 anos e aí depois mudou tudo, presidência, diretoria. E aí comecei a ficar para segundo plano. E ali começou a, me deixar um pouco insatisfeito, porque eu queria jogar, né, cara? Queria aparecer e... Na época eu recebi uma proposta do Corinthians para voltar pro Brasil.
mas era somente um empréstimo, né? Um ano de empréstimo. Quando apareceu essa situação do esporte, que seria mais uma venda, mais uma negociação e mais 5 anos de contrato, e aí infelizmente não teve jeito. E aí acertei mais 5 anos com o esporte em Portugal. Belíssima equipe, uma equipe fantástica, um time grandioso, uma história brilhante no país, excelentes profissionais, perfeito, perfeito, tudo para ser perfeito, uma cultura parecida com a nossa, a língua portuguesa, pior lugar que eu joguei futebol, Portugal. Em Portugal foi uma coisa absurda. Quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, tinham centenas de pessoas me esperando com cachecol, com muitas coisas no aeroporto. Então foi uma coisa bem legal. Tudo que eu temia na Rússia eu tive em Portugal. Pessoas invejosas, pessoas que te tratam super mal, que acham que tu tá no país deles para tirar o que é deles e não, tu tá ali para ganhar o teu. Minha esposa saía para ir em supermercado ou para ir em qualquer outro lugar que fosse. Perguntava que país que ela era, falava que era brasileira, já era taxada como prostituta. Racismo em todos os lugares que você chegava de uma forma diferente de se vestir ou de parecer para as pessoas, você já era discriminado. Minha mulher, se você falar que você tem uma proposta hoje do esporte para voltar, ela fica. Pai. Ixi. Ixi. Rapaz. Não quer acordar, não? Ele meio que se perdeu lá em Portugal. Ele esqueceu que ele era um jogador. Entendeu? Acho que ele teve tudo muito novo. Foi assim, pra ele tinha 16 anos, assim, mudou a vida dele do dia pra noite. Cara, eu saí muito, bebia muito. Eu tinha um carro em Portugal, que só tinham 2 no país, o meu e do Lúcio Gonzalez. E, pô, fiz uma cagada de pintar o carro de branco, cara. E aí, onde eu ia, as pessoas sabiam que eu tava ali. Fui pego diversas vezes em blitz. Teve uma vez que fui pego numa noite só, 2 vezes em blitz, sabe? Isso tomou uma proporção muito grande, assim. Não sei se foi as amizades, aí ele se empolgou lá. Aí ele esquecia que ele era jogador. Aí ele falou assim, não, vou curtir minha vida. Daí não era bem assim, né? Daí ele acabou se perdendo muito lá. Aí eu falei, não, aqui foi mais forte que eu, então pra mim não dá. Aí eu fui embora com o Felipe. Ele era pequenininho, acho que ele tinha um aninho e pouco. Aí a gente voltou pra Americana. Portugal foi foda. Portugal foi complicado. Portugal foi onde eu tive ali o meu momento crítico, assim, vamos dizer, na carreira, assim. Muita amizade que eu acabei fazendo em Portugal, de brasileiros que me atrapalharam muito. Minha passagem em Portugal eu descrevo como desastrosa, assim. Cara, acho que eu não fiz um gol com a camisa do Sport. E nós estamos falando do Sport. O Sport é uma equipe fodida, assim. Então, Portugal pra mim foi assim, Portugal, se eu pudesse, eu apagaria da carreira. Eu tinha 5 anos de contrato com o Sport, né? E aí, deu 2 anos e meio, no 3º ano eu fui emprestado para uma equipe em Portugal mesmo. Ela não pagava nenhum dos jogadores dela. Eu recebia pelo Sport, mas os outros jogadores eles não recebiam nada. E ali eu fui percebendo assim, pô, cara, eu tenho uma oportunidade de ouro, né, nas mãos. Tô recebendo, tô num time bom, recebendo em dia, e esses caras aqui, pô, então minha cabeça foi mudando a partir daquele momento que eu realmente comecei a ver as dificuldades que o futebol podia proporcionar. Até então eu só tinha jogado em times corretos. Portuguesa 2, Criciúma 0 no Canindé, Léo Lucas. Posicionamento perfeito do garoto Celcinho, que teve a tranquilidade
habilidade de tirar do goleiro e bater. Olha, não é só a aparência do Ronaldinho. E aí Gaúcho, depois eu não. voltei, saí de lá e vim pra Portuguesa por empréstimo. Na minha opinião, o recomeço dele foi na Romênia. Foi em 2011 que ele falou, não, eu vou ser jogador de novo. Lá foi o Celcinho homem, o Celcinho jogador que foi pra lá, pensando em jogar bola. Eu acho que dali que ele falou assim, não, agora eu vou jogar bola. No final de 2012, eu recebi umas propostas de Série B para jogar, mas graças a Deus eu recebi um convite para fazer parte de um projeto no Londrina. Pra você ter ideia, o Londrina não tinha divisão alguma. Não tinha divisão, então era um planejamento para jogar um estadual, para ganhar uma vaga para a última divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D, e assim ir crescendo, amadurecendo o projeto. E beleza, cara, quando eu cheguei no CT do Londrina, foi uma coisa absurda. Eu achei que eu estava na Europa de novo. E aí eu aceitei, eu falei, não, eu vou abraçar esse planejamento, esse projeto e vou dar minha cara a tapa aí por esse clube, cara. Eu comecei em 5 jogos, eu tinha 8 gols, eu era o artilheiro da competição e aí virou um reboliço danado aquilo, né, cara? Foi o recomeço porque eu me identifiquei muito ali com aquele clube, né? E ali eu fiz amigos, como, né, diz na gíria do futebol, ali eu fiz amigos na bola. E um dia, às 10 horas da noite em Londrina, né, o presidente do Londrina me liga, pô, babou aquele negócio lá. Eu falei, mas como assim, cara? Babou porque o Figueira entrou e o Figueira tá disposto a te levar para lá. Mas eu não pensei 2 vezes, né? O Figueira foi, cara, eu tenho um respeito e um carinho imenso, né, por esse clube aqui. Porque me deu a oportunidade na Série A de poder sentir essa atmosfera que essa loucura que é esse Campeonato Brasileiro da Série A. Então, cara, isso aqui pra mim tá sendo fantástico. É difícil, é complicado. O futebol ele te dá 2 caminhos, né? Correto e o errado. E se você não escolher o certo, você acaba, né, se perdendo. Não paga restaurante, você não paga isso, você não paga aquilo. Você tem tudo do bom e do melhor, mas com 15 anos é tudo diferente. Com 15 anos você é um menino que o que você vê, você quer ter. Nós tínhamos um patamar de vida enquanto na Portuguesa, né? E quando as coisas foram acontecendo e a negociação acabou rolando, mudou totalmente da água para o vinho. Se você não estiver preparado, se você não tiver cabeça, se você realmente não se preparar para aquele momento, você acaba se perdendo. Quando a gente olha para as carreiras abortadas, a gente tem diversos motivos, né? O mais frequente hoje em dia é a ida muito cedo para um lugar em que é um equívoco ter ido. É o passo maior do que as pernas. Quer dizer, é não seguir o caminho natural de fazer uma carreira passo a passo. O momento que eu percebi que eu tinha que parar é quando eu tinha 4 carros de luxo. Aí aquilo ali foi um absurdo. Hoje eu paro e eu penso naquilo, não tinha o porquê que eu estava realmente fazendo tudo errado. Essa saída com 16 anos para a Rússia, eu acho que me atrapalhou um pouco, foi um pouco precoce, assim. De repente, eu passando mais 3 anos no Brasil, eu ainda estaria muito novo com 19. Como é que você pode exigir que alguém, sem estar bem orientado, diga não a uma proposta dessa? Quero falar, isso aí garante a minha sobrevivência por gerações. Como é que eu falo não? Eu só falo não se eu tiver bem orientado o suficiente por alguém que diga, você vai recusar esse 7 agora, porque você vai ganhar mais do que esse 7 adiante, daqui a 4 anos, 5 anos. Primeiro você tem um caminho a trilhar. Não queime etapas. Eu diria, como regra, dinheiro não aceita desaforo. Tem um motivo pelo qual o atleta está jogando futebol, que é maximizar o ganho dele durante a curta carreira que ele tem.
Então veio a transferência, é uma oportunidade de trabalho, tem um contrato grande do outro lado, o atleta deve ir. Mas é difícil dizer, porque é isso, não, é fácil você ser engenheiro de obra pronta. Não reclamo da minha ida à Rússia, foi onde, como eu disse, onde me estabilizou, onde eu pude dar uma tranquilidade para minha família. Não me arrependo, mas assim, se caso eu tivesse que tomar uma outra decisão naquele momento, eu acho não, eu teria acertado mais 3 anos com o Cruzeiro e ter ido mais tarde. Quando eu fui para a Rússia com 15 anos, né, minha atual esposa na época ela era minha namorada ainda. Né, e eu tinha de 15 para 16 anos e ela tinha 14 para 15. Se eu era um menino, imagine ela, né? Eu falei para os russos que eu só iria realmente se ela fosse comigo, né? Então, começou daí. E depois também, eu tenho certeza que se eu não tivesse a esposa que eu tenho hoje, eu não teria conseguido retomar da maneira que eu retomei, né? Com essa força total, assim. E hoje dormiu. Se o Felipe, quando estiver jogando bola, receber uma proposta para ir para a Rússia com 15 anos, você vai deixar? Não. É loucura, eu falei, é difícil. Olha lá. Se fosse assim, para dar um conselho, eu não aconselharia, né, a jogar futebol. Mas eu não tiro essa vontade dele, deixo ele bem à vontade para escolher. É uma profissão maravilhosa. É uma profissão maravilhosa. Não vou mentir. Mas nem todo mundo é um Neymar. Nem todo mundo é um Ronaldinho, um Ronaldo Fenômeno. Todo mundo acha que jogador de futebol são esses jogadores que todo mundo vê. Mas ninguém sabe a porrada de jogador que tem ganhando salário mínimo ou R$1.000 ou R$1.500. Nós temos outras profissões que ganham e pagam muito mais do que vários jogadores que estão aí. Eu acho que é mais dolorosa, né? Porque é o tamanho da frustração por não ter feito aquilo que sabia que era capaz de ter feito. Os outros que abandonam, tendo sido grandes jogadores, eles têm pelo menos a memória, a recordação permanente daquilo que eles foram capazes de fazer. Esses que viram a carreira abortada, né, antes de fazer aquilo que sonhavam em fazer, deve ser a mais terrível das situações. E, certamente, é muito mais frequente isto, né, do que o inverso. Né? Porque a gente sabe que, principalmente num país como o Brasil, o que garotos se perdem no início, ou no meio, ou ainda antes de atravessar a fronteira, é uma coisa enorme. Eu aprendi muito nessas viagens loucas minhas, assim. Porque foram muito, assim, cedo, foi muito cedo para mim. E as coisas foram acontecendo de uma maneira totalmente sem lógica, né? Foi uma coisa meteórica, assim, vamos dizer. E eu tive que suportar muita coisa também, né? Porque 15, 16 anos é uma criança, é um pré-adolescente. Se você perguntar para qualquer um de 15, 16 anos aí, você vai ver que o estilo de vida é totalmente diferente daquele que eu tive. Pira é uma coisa que você ganha um rio de dinheiro com tudo fácil e é só você que tem o poder de fazer tudo. Para mim é de extrema importância ter acontecido tudo isso na minha vida, né? Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho 2 filhos, hoje eu tenho uma família que eu tenho que olhar por eles também. Eu disse há um tempo atrás que eu já não tenho mais tempo de errar, né? Eu não posso errar, porque se eu errar, eu levo todo mundo comigo, né? Hoje eu sou um espelho, hoje eu sou um exemplo. Meu filho brinca, fala que quer ser igual ao pai. Eu sou o herói, eu sou um herói hoje. Como meu pai foi para mim, hoje esse herói sou eu. Então eu não tenho mais tempo para errar. Então esse amadurecimento eu vejo que foi de extrema importância. Embora com 27 anos sendo novo, né, eu ter passado por tudo isso foi muito importante, né, para hoje eu ter essa mentalidade, ter essa cabeça que eu tenho hoje.
Esquerda, o Gil recolheu. Escanteio a favor do São Paulo. É mais uma boa oportunidade. Ajeitou. Parte muita curva na bola. Tem gol!